Olá, vamos dar continuidade à segunda parte da nossa aula, onde nós vamos falar um pouco mais sobre calor específico. Vocês lembram que quando nós queremos aquecer um sistema, a quantidade de calor transferido é proporcional à temperatura. Ou, em outras palavras, a variação da temperatura ela é proporcional à quantidade de calor que a gente transfere para o nosso material, para o nosso meio. E esta constante de proporcionalidade é a massa, né, vezes uma outra quantidade que a gente denomina como calor específico. Este calor específico, vocês precisam imaginar na cabeça de vocês como sendo uma inércia, uma dificuldade para aumentar a temperatura de um sistema. Ou seja, quanto maior esse calor específico aqui, maior a dificuldade, mais difícil é para ter uma mesma variação de temperatura para uma dada, né, quantidade de calor que eu transfiro para o meu sistema. No entanto, esta quantidade de que a gente chama aqui calor específico, ela pode ser diferente também, ou com a maneira como eu transfiro o calor para o meu sistema. Em geral, para líquidos e sólidos, o calor específico, ele é muito parecido se você transfere ele de maneira a pressão constante ou se você transfere ele a volume constante. Ou seja, os calores específicos principais aqui, que a gente denomina como calor específico a pressão constante e calor específico a volume constantes, os conhecidos CP e CV, eles são muito próximos para sólidos e líquidos. No entanto, para gases, devido ao fato do gás poder se expandir bastante quando ele é aquecido, o que acontece é que o calor específico a volume constante e o calor específico a pressão constante podem ser razoavelmente diferentes. Tá? Quando isso vai acontecer? Bom, imagine o nosso gás, tá? Imagine que eu vou aquecer aqui um sisteminha que tem o nosso gás, que a gente já sabe, né, feito de moléculas ou átomos, né? Moléculas diatômicas, poliatômicas ou átomos, e esse sisteminha vai aquecer as nossas moléculas. Ou seja, eu estou transferindo calor, né, deste fogo para o nosso container que tem o gás. Notem aqui que eu tenho uma barreira aqui, né? Tá vendo? Tem uma trava, né, uma lock, uma chave aqui, que eu bloqueei este pistão aqui de se locomover. Portanto, conforme eu vou aquecendo aqui esse meu sistema, ele não consegue fazer nenhuma expansão volumétrica desse meu gás. Nesta situação, o que a gente pode desenhar? Nós podemos desenhar um diagrama PV, como eu falei para vocês, né, sempre no primeiro quadrante. Neste diagrama PV, que vai acontecer a pressão a volume constante, porque veja, o volume ele fica travado aqui, o volume do meu gás não se modifica. O que vai acontecer é que conforme eu vou adicionando calor para o meu sistema, a pressão vai aumentando e vai aumentando também a temperatura. A gente já viu isso, né, no PV, utilizando a equação dos gases ideais. PV é igual a nRT, mantendo o volume constante, conforme a temperatura aumenta, né, transfiro o calor e aumenta a temperatura, também vai aumentar a pressão do meu sistema. Existe uma outra situação que também pode acontecer para os gases. A situação que acontece para os gases é a seguinte: imagina agora eu coloco um peso aqui, e esse peso tem uma força gravitacional, né, que vai ser M vezes G. Esta força gravitacional vai exercer uma pressão, que é a força gravitacional dividida pela área, onde a área é a área sobre o qual está esse peso. Okay? Então, esse peso vai exercer uma pressão, só que vai exercer uma pressão constante. Okay? E aí, o que eu faço? Eu pego e elimino essas travas aqui agora, né? E deixo esse meu pistão mover-se livremente, sem atrito, ao longo ali do recipiente que contém esse nosso gás. E aí, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que vai ocorrer uma expansão do meu gás a pressão constante. Agora, a pressão exercida por esse cara aqui, por esse peso, vai ser uma pressão constante. Portanto, como eu estou inserindo ali calor no meu sistema, está aumentando a temperatura, este aumento na temperatura ocorre a pressão constante, e isso ocasiona o quê? Ocasiona no aumento
do volume do meu gás. Qual que é a diferença aqui nesses dois sistemas? Nesses dois sistemas, entrou calor, tá? Mas nesse daqui, a gente denomina que o calor entrou, o calor QV, ele entrou no sistema como sendo um NCV, né? Um N sendo o número de mols, CV é a capacidade térmica molar a volume constante, vezes uma variação de temperatura. Enquanto no de cima aqui, também entrou calor. O calor que entrou aqui foi um QP, a pressão constante. O índice aqui significa a pressão constante, que vai ser um N, capacidade térmica molar, a pressão constante, vezes uma variação de temperatura. Então, notem o que vai definir o QP, se é um calor a pressão constante, ou o QV, que é a quantidade de calor que entra a volume constante, é o modo como o meu sistema ele age. Se o volume ficou constante, se eu travei ali para o pistão não se mexer, ocorre, né, uma entrada de calor a volume constante, então tem que usar aqui, tem que usar esse CV aqui, e consequentemente a quantidade de calor usa o índice CV. Agora, se o calor, se o volume, se o meu sistema ele pode expandir livremente a pressão constante, aí esse C, que entra aqui agora, é uma capacidade térmica molar a pressão constante, e consequentemente eu vou ter um Q índice P aqui. Ok, tá, professor, mas e aí? Até agora eu não entendi por que o QP e o CP, eles são diferentes. A gente vai falar isso mais para frente, nas próximas aulas, mas notem que aqui, ó, que existe uma certa área neste gráfico, por isso que a gente usa esse gráfico também, que ele quando eu faço este processo daqui para cá, esta área, ela é diferente. E que representa esta área aqui? Representa, basicamente, este avanço em volume deste meu pistão. Enquanto o meu pistão ele avança, né, ele expande o meu gás em volume, o que significa? Significa que o meu gás está se expandindo. Significa que o meu gás está realizando o que a gente chama de trabalho. Imagina um pistão do carro, quando o pistão do carro sobe. Quando o pistão do carro sobe, significa que houve uma explosão ali e o meu gás expandiu. Aquela expansão do meu gás realizou trabalho sobre o pistão e por isso o meu pistão expandiu. Então, ocorreu uma expansão do gás e essa expansão do gás realizou trabalho. E devido a essa expansão do gás realizar trabalho, este CP vai ser um determinado valor de CP, né, um valor para esse meu gás. No entanto, esse daqui, que é na vertical, veja, que ele não teve expansão. Era aquele caso onde ele estava travado aqui. E o caso onde ele estava travado, como ele não tem expansão do gás, ele não realiza trabalho. Sempre que o meu gás ele vai ficar parado, sem expandir, sem nada, ele não vai realizar trabalho nenhum. Portanto, se ele não realiza trabalho, as duas formas que você transferir o calor já é diferente, porque numa você transfere calor e o meu sistema realiza trabalho, que é a capacidade térmica, a pressão constante, e na outra situação você transfere calor, só que ele não realiza trabalho. Meu gás não realiza nenhum trabalho. Portanto, essas duas maneiras são diferentes e, consequentemente, a capacidade térmica, a pressão constante e a capacidade térmica, a volume constante, serão diferentes. O que a gente vai analisar na aula de hoje vai ser particularmente somente este caso aqui, tá? Que é a capacidade térmica a volume constante. O outro caso a gente vai ver nas próximas aulas, que vai realizar trabalho, para isso a gente vai ter que falar sobre trabalho. Bem, então vamos falar o calor específico, capacidade térmica, tá? De um gás que a gente vai chamar de gás mais simples possível, que é o gás monatômico. Então, um gás que é uma bolinha, uma esfera, né? O hélio, o argônio, tá? Nossos gases nobres, né? Então, eles são sozinhos ali, eles são bonitinhos ali, perfeitos, só precisa só deles mesmos para ser completos. Então, esses vão ser nossos gases monatômicos e eles vão ser nossas esferas, né, ideais, né? Nossas esferas, nossas bolinhas de bilhar. A gente usa exatamente como a gente utilizou na teoria cinética dos gases. O que acontece então? Bem, então tem um certo volume V, veja que tem um recipiente, tá, que está isolado aí, tá? Não troca calor com o meio externo, vai completamente isolado, e eu meço a temperatura dele. Então eu consigo aquecer esse meu sistema, tá? Transferindo o calor
tá? Ou seja, não é completamente isolado, né? Então, consigo transferir esse calor do sistema. Portanto, quando eu transfiro o calor para o sistema, notem que o volume V, ó, esse volume V, continua o mesmo. Então, o que eu vou estar tratando aqui é uma quantidade de calor que eu transfiro, muito pequena, que é um dQ, uma quantidade muito pequena de calor que eu transfiro, ocorrendo a volume constante, porque o volume não muda do meu gás. Só que como eu transfiro calor e aumenta a temperatura aqui, veja que a temperatura estava aqui, agora a temperatura estava aqui, não ocorreu este aumento de temperatura, que ele denominou aqui como dT, vai ocorrer o quê? Vai ocorrer um aumento da energia cinética média das minhas partículas. Ou seja, a energia cinética média dessas partículas também vai aumentar de um dK, né, de energia cinética translacional. Por que translacional? Porque essa minha partícula, esse meu gás monatômico, ele só pode transladar, não pode... ele pode, obviamente, rotacionar, mas a rotação não produz nada novo nesse meu sistema, né? A rotação de uma bola completamente esférica, né? Você pega essa bolinha e ela é completamente esférica, você rotacionar ela em torno do próprio eixo, ela vai continuar sempre igual e, portanto, isso não muda nada do ponto de vista físico e não podemos, então, adicionar nenhuma nova informação para ele. Bem, então, o que vai acontecer? Vamos usar o que a gente sabe até agora de teoria cinética dos gases. O que nós sabemos de teoria cinética dos gases é, nós calculamos qual é a energia cinética translacional média dessas partículas. Como a nossa molécula é uma molécula monatômica, né, ela só vai transladar, né, se vamos mudar nas três dimensões, nós sabemos que a energia cinética translacional média delas vai ser o quê? Vai ser 3 meios de nRT. Ok? 3 meios de nRT, lembrando que a velocidade translacional média de todas as partículas, né, é 1 meio do número de partículas, né, vezes a massa individual delas, vezes a velocidade média ao quadrado dessas partículas. Né? Então, isso daqui vai me dar basicamente este novo valor aqui. Bem, se uma pequena variação da temperatura, então se minha temperatura variar um pouco, aumentar ou diminuir, ocorrer uma variação da temperatura, vai ocorrer uma variação da energia cinética média translacional da seguinte maneira, vai ocorrer 3 meios de N, o número de mols nunca muda, porque no recipiente é um recipiente fechado, o R é a constante universal, 3 meios também é constante, portanto, a única maneira de ter uma variação da energia cinética média translacional é se ocorrer uma variação da temperatura, em dT, ok? Então é isso que vai acontecer. Mas o que causou o aumento desta temperatura? Foi o quê? Foi quando nós adicionamos uma certa quantidade de calor dQ. Essa quantidade de calor dQ, esqueci de colocar o índice V aqui, ó, ocorreu a volume constante. Qual que é a quantidade de calor que foi transferida, então? Bem, a gente pode utilizar e ver nas equações que a quantidade de calor transferida vai ser N CV, capacidade térmica a volume constante dt. Isso daqui, pessoal, não é nada diferente daquela equação que a gente tinha, né? Que é igual a MC vezes ΔT, ok? É a mesma equação, só que eu passei para um volume por uma capacidade térmica molar. Então, multipliquei pela massa molar, isso aqui me deu o número de mols, então isso aqui virou a capacidade térmica molar dessas partículas, ok? Então, esse M vezes o calor específico virou C, capacidade térmica eu transformei na capacidade térmica molar, multiplicando pelo número de mols que eu tenho no meu sistema. Então, é a mesma coisa. Portanto, veja que, para eu ter o aumento da temperatura, a única coisa que causou o aumento da temperatura foi essa quantidade de calor que eu transferi aqui. E esta quantidade de calor que transferi causou um aumento da temperatura que, por sua vez, causou um aumento incremental da minha energia cinética média das minhas partículas. Portanto, o que causou o aumento da energia cinética média das partículas foi a quantidade de calor que foi transferido para o meu sistema. Então, o que acontece? Acontece que esse meu termo que está aqui deve ser, então, exatamente igual a esse, pois a variação da energia cinética média foi devido a esta quantidade de calor que entrou no meu sistema. Portanto, agora eu posso igualar esses dois carinhas, e como o dt é o mesmo de um lado do outro, eu cancelo o dt, tá? E a quantidade de mols também é a mesma quantidade de mols,
Então, eu cancelo o meu N e, portanto, eu vou ficar somente com, finalmente, com CV, que a capacidade térmica a volume constante vai ser igual a 3 meios de R. Então, notem que para o meu gás monatômico, o que eu encontrei foi que o CV é o mesmo valor para todos gás monatômicos, independente do gás monatômico que eu tenho. Sempre vai ser 3 meios de R. Então, agora você compara, substitui o R, né, pelo nosso valor de 8,314, né, a gente encontra que o CV é 12,47 joules por mol Kelvin. Ótimo. Então, vamos comparar esse valor com o valor que a gente tem da literatura. Tá? Então, a gente pega uma tabelinha que está justamente lá no livro, texto, do Sears, e a gente vê que para o gás monatômico, ele bate exatamente igual. Para o hélio e para o argônio, dá exatamente 12,47 joules por mol Kelvin. Isso é excelente, ótima coisa. No entanto, veja que para gás diatômicos ou poliatômicos, o valor já difere bastante. O valor difere razoavelmente. E além disso, nós temos uma situação que eu vou comentar mais tarde, é que para alguns gases, veja que o valor não é exatamente o mesmo. Embora seja gás diatômico, aqui é 20,42, é muito próximo, mas é 20,42, aqui é 20,76, 20,85. E para gás poliatômico, a diferença é maior ainda. Indo, por exemplo, desde 25,95 joules por mol Kelvin até 31,39 joules por mol Kelvin. Então, a diferença é bem maior ainda, parece, conforme a gente vai complicando o nosso sistema gasoso. Bem, como a gente pode tentar resolver isso? Tentar imaginar o que ocorre. Para a gente tentar imaginar isso, vamos imaginar a nossa molécula diatômica. Qual que é a diferença da molécula diatômica para uma molécula monatômica? Bem, obviamente, ela tem um átomo a mais. Ok. Além disso, o que isso significa do ponto de vista mecânico para o nosso sistema? Quando tinha uma única molécula, né, uma única molécula, um único átomo do meu gás, ele girar em torno do próprio eixo não mudava nada do ponto de vista físico. Tá? Agora, ele podia transladar nas três direções, para frente, né, para frente e para trás, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita. Tá? E é somente isso que ele podia fazer. Girar em torno do eixo não muda nada. Tá? É uma simetria nesse meu sistema. Para a molécula diatômica agora, o que eu vou ter? Eu vou ter esta situação. E claro que ela pode ir para frente e para trás, para cima e para baixo, para a esquerda e para a direita também. Ela também vai poder transladar exatamente como uma molécula monatômica. No entanto, notem que ela pode fazer coisas adicionais. Além disso, veja quando tem uma partícula aqui, ela pode ir para frente e para trás, para a esquerda e para a direita, para cima e para baixo, ou seja, ela tem 3 graus de liberdade, né? Nesta direção e nesta direção. Esta outra partícula, que está aqui ligada a esta, também vai ter mais 3 graus de liberdade, para frente e para trás, para cima e para baixo, para cá e para cá. Claro que elas estão ligadas, mas ambas, independentes, vão ter, né, graus de liberdade de cada uma delas. Portanto, eu vou ter 3 graus de liberdade dessa, mais 3 graus de liberdade dessa, para fazer ao todo 6 graus de liberdade para esse meu sistema de molécula diatômica, até 6 graus de liberdade. Bem, e aí vale a pena agora a gente chamar e lançar a mão do que a gente chama de teorema da energia da equipartição. Tá? O teorema da equipartição da energia. É aquele teorema que diz que cada grau de liberdade vai contribuir igualmente para a energia do meu sistema. Okay? Bem, vamos ver qual que, no caso, por exemplo, de uma molécula que ela não pode, ou de um átomo, né, que ela só vai, uma molécula de um único átomo, que ela só pode transladar, qual que é a energia cinética dela, né? Energia cinética translacional é um meio de mv ao quadrado do centro de massa. Né? Isso significa que esse meu sistema vai andar com meio de m, vai ter o grau de liberdade em x, o grau de liberdade em y e o grau de liberdade em z. Ela pode andar nessas 3 direções. E o meu gás, ele, de fato, pode andar nessas 3 direções, né? Tridimensionalmente. Eu não posso... ele não está proibido de andar em alguma dessas direções. Ele é livre para andar nas 3 direções possíveis. No entanto, como eu tenho uma molécula diatômica, o que vai acontecer? Ela também vai ter o que a gente chama de uma energia cinética de rotação. Que tipo de energia cinética de rotação é essa? Bem, vejam esse sistema aqui, ele vai poder girar nessa direção, né? E isso vai dar uma certa energia cinética para ela, vai precisar de uma energia para fazer essa rotação. Ela vai poder girar nesta rotação também.
ou seja, ela também vai precisar de uma energia para girar nessa rotação, né, em torno deste eixo aqui. Agora, se eu pegar em torno deste eixo para vocês aqui e girar, esse meu sistema, ele praticamente não muda. Vocês provavelmente não estão vendo muito bem ele girar. Agora, imagine uma esfera perfeita. Tá? Eu estou girando ele aqui e vocês não estão vendo ele girar. Portanto, o que acontece? Acontece que, normalmente, nós temos uma simetria aqui nesta direção, quando eu tento girar esta minha partícula. Tá? Bem, então, vou ter uma contribuição para a energia do meu sistema somente dessas duas rotações, em torno deste eixo aqui, em torno deste eixo aqui, vertical. Tá? Em torno deste eixo, como eu falei, não vai ter nenhuma contribuição. Então, a energia cinética de rotação vai ter a contribuição de dois termos. Um meio, né, de I1 vezes ômega 1 ao quadrado, né, energia cinética de rotação, e mais um meio de I2 ômega 2 ao quadrado, que é uma energia cinética de rotação do outro eixo. Então, isso aqui pode ter uma energia cinética, isso aqui pode ter uma outra energia cinética de rotação, dependendo do momento de inércia que ela vai ter em cada uma delas. Okay? Bem, mas além disso, esta minha partícula, né, essa minha molécula, ela pode fazer o quê? Ela pode vibrar. Veja que ela pode vibrar aqui. Ela pode estar vibrando em torno de uma posição, né, de equilíbrio. E como o processo dela vibrar em torno de uma posição de equilíbrio fornece a ela uma outra energia, energias cinéticas de vibração e uma energia potencial de vibração. A energia cinética de vibração é responsável, o termo, né, da energia cinética de vibração é um meio do momento da massa reduzida aqui. Ignorem cada um dos termos, mas também isso aqui se chama massa reduzida, vezes a velocidade do centro, né, da diferença entre as duas posições, né, ao quadrado, mais uma energia vibracional, que é o meio de K, que é a constante ali da nossa mola, que no caso é basicamente devida pelo compartilhamento de elétrons, tá? Vezes R ao quadrado. Ok, então agora eu vou ter mais duas energias aqui, tá? Uma que depende da velocidade ao quadrado, uma que depende da minha posição ao quadrado. Uma que depende, né, de uma velocidade que ela vai girar num lado ao quadrado, outra que depende da velocidade que ela vai girar ao outro ao quadrado. Existe um teorema, portanto, que é esse teorema da equipartição da energia. E nota que o que vai acontecer quando ela pode, de fato, vibrar e rotacionar. Tá? Ela pode estar vibrando e rotacionando ao mesmo tempo, a minha molécula de atômico. Isso, claro, quando você vai aumentando o número de átomos na sua molécula, isso vai ficar cada vez mais complicado. Movimentos bem complicados de vibração de cada uma dessas nossas moléculas. Bem, existe um teorema, portanto, que é o teorema da equipartição da energia, que diz a seguinte coisa. Numa situação de equilíbrio térmico, ou seja, o meu gás está numa situação de equilíbrio térmico, ou seja, não tem variação da temperatura ali naquele meu sistema, a energia cinética média, ou seja, a energia cinética, a energia média, não cinética, a energia média associada a cada termo quadrático, ou seja, cada um daqueles termos quadrados que a gente viu, na expressão da energia total, vai ser igual a 1/2 de kT por molécula. Ou seja, cada termo quadrático, cada pedacinho que aparece um quadrado ali no meu sistema, vai contribuir alguma coisa, né? Alguma coisa ao quadrado, né? Vai contribuir com 1/2 de kT. Esse teorema a gente pode provar, mas a gente não vai provar nesse nível de curso para vocês. Exige um curso de termodinâmica um pouco mais avançado, mas a gente consegue provar com estatística este nosso teorema. Tá? Então vamos guardar esse teorema aí e pensar que cada termo quadrático, então, vai levar 1/2, né, kT por cada molécula. Então, veja que eu vou ter a energia cinética média aqui em x ao quadrado, né? Vou ter uma energia cinética média em y e vou ter uma energia cinética média em z. Cada um desses termos aqui, na minha energia cinética de translação, vai contribuir exatamente com 1/2 de kT, cada um deles. Portanto, a energia cinética média translacional vai ser quem? Vai ser 3/2 de kT. Até aqui, beleza, porque parece muito também o 3/2 de kT, o 3/2 de RT que a gente obteve anteriormente.
Mas, agora, nota que eu tenho uma molécula diatômica, portanto, ela pode rotacionar. E ela, nessa rotação dela, ela vai contribuir com 1/2 de kT para cada termo quadrático. Nota e lembra que eu tinha 2 termos quadráticos na expressão anterior. Portanto, cada um vai contribuir com 1/2 de kT, por fazendo ao todo, somando os dois, né, vai ficar kT. 1/2 de kT mais 1/2 de kT vai dar kT. E, por sua vez, também, se ela puder vibrar, eu vou ter uma média da energia cinética de vibração, uma média da energia potencial de vibração, cada um vai contribuir com 1/2 de kT, né? Esse aqui vai contribuir com 1/2 de kT, esse aqui vai contribuir com 1/2 de kT, vai dar ao todo kT, na soma de todas elas. Portanto, se eu tiver agora a minha molécula diatômica, vamos supor que a molécula diatômica ela não vibre, tá? A gente pode supor isso, vamos supor que ela não vibre. Se eu pegar uma única molécula que ela não vibra, qual que vai ser a energia cinética média de translação? Vai ser 3/2 de kT para cada molécula, né? Para cada uma dessas moléculas. A energia cinética de rotação para cada uma da molécula vai ser também a soma, né, das duas, né, dos dois eixos que eu posso vibrar essa molécula, vai ser kT. Portanto, a energia total vai ser a soma de todas as energias que eu tenho no sistema. E eu só tenho energia cinética, não tem nenhum outro tipo de energia, porque a molécula é uma molécula que eu estou supondo que é uma molécula inerte, né? Ela não reage quimicamente. Portanto, eu vou ter 3/2 de kT mais kT, que vai dar 5/2 de kT. Agora, se eu quiser 1 mol de moléculas, o que eu tenho que fazer? Eu pego, multiplico por N0 do lado de cá, eu multiplico por N0 do lado de cá. Eu vou ter a energia cinética total para 1 mol de moléculas. E vocês lembram que N0, que é o número de Avogadro, vezes kT, é igual a R. Né? Então, a energia total para 1 mol aqui de partículas, eu vou ter 5/2 de RT. Tá? Considerando agora, né, que se eu for transferir calor e vai acontecer um aumento da energia total desse meu sistema, esse aumento da energia total foi devido ao calor que foi transferido a volume constante, e depois a gente realizar a mesma continha que a gente fez anteriormente, a gente vai ver que o CV, que é a capacidade térmica a volume constante, vai ser exatamente igual a 5/2 de R. Muito interessante. Mesmo valor agora, só que agora a gente consegue diferenciar uma molécula diatômica para uma molécula monatômica, considerando que a molécula diatômica, ela pode fazer o quê? Ela pode rotacionar, tá bom? Bem, pegando e fazendo as contas, a gente encontra um valor de 20,78 joules por mol Kelvin para esse nosso sistema. E agora, né, o que a gente faz? A gente volta na tabelinha. Quando a gente volta na tabelinha, a gente vê, cara, deu legal aqui para o nitrogênio. Deu quase 20,76, 20,78, mas não deu muito bem aqui para o hidrogênio, também não deu tão bem assim para o oxigênio, nem para o gás carbônico. E, claro, muito menos ainda para moléculas poliatômicas. O que será que está acontecendo com esse meu sistema? Por que será que essa teoria, ela, embora, né, tenha uma precisão razoável, mas por que não está funcionando tão bem para a gente conseguir descrever isso? Bem, a gente tem que pensar, vamos criar alguns outros modelos aqui também, tá? Da capacidade térmica. Então, agora a gente vai ter capacidade térmica para vários modelos. E o que vai depender? A gente vai depender somente de um número que a gente chama de Q aqui. Vai ser esse Q, que significa o número de termos quadráticos na expressão da energia total. Então, veja que para uma molécula monoatômica, eu tenho 3 termos quadráticos, um X, um Y e Z. Para uma molécula diatômica, que pode rotacionar, né, em 2 direções, eu vou ter também mais 2 termos quadráticos ao todo, né, na energia total. 3 de translação, mais 2 de rotação. Portanto, eu vou ter aos todos 5 termos quadráticos. Se eu considerar ainda que ela pode, né, vibrar, eu vou ter que somar mais 2 termos quadráticos. Eu vou ficar com 7 termos quadráticos da minha energia total. Isso para a molécula diatômica. Claro, se ela for uma molécula que tem 3 átomos, bem, aí ela pode ter 9 graus de liberdade. E aí, por exemplo, vai depender se, por exemplo, se elas estão em linha ou não. E aí, por exemplo, vai ter vibração de uma das aqui, ela pode ter uma vibração assim também, né? Que a gente chama de scissor aqui. Ela pode ter vibração assim e outras vibrações adicionais, tá? Mas ela vai ter ao todo 9 graus de liberdade. Então, a gente pode descrever essa teoria aos pouquinhos, encontrar que a energia média total vai ser 1/2 de Q, K vezes T.
para uma molécula. Para um mol de molécula, multiplico por N0 dos dois lados, eu vou ficar com meio de R de Q, de Qzinho, número de graus de liberdade, vezes R vezes T. Portanto, eu consigo encontrar que o meu CV, que é a capacidade térmica a volume constante, molar, né, capacidade térmica molar a volume constante, vai ser Q sobre 2 vezes R. E legal, né, porque você vê que funciona para um gás monatômico, Q igual a 3, né, vai dar 3 meios, um gás diatômico que pode somente vibrar, não pode somente rotacionar, não pode vibrar, vai dar 5 meios, e para um gás diatômico que pode vibrar e rotacionar, vai dar 7 meios. Então, o que a gente tem que fazer é agora ver quais são os valores que a gente deveria encontrar. Né? Uma molécula monatônica, 3 meios de R, e aqui dá aproximadamente 3, usando uma notação diferente, dá uma unidade diferente, 3 calorias por mol Kelvin. Uma molécula diatômica rígida, rígida no sentido que ela não pode vibrar, vai dar 5 meios de Q é igual a 5, vai dar 5 meios de R. Portanto, vai dar aproximadamente 5 calorias por mol Kelvin. E uma molécula diatômica que pode vibrar, vai dar 7 meios de R, que vai dar aproximadamente 7 calorias por mol Kelvin. E para uma molécula polatômica, o mínimo que ela vai ter vai ser um Q igual a 6. Por que mínimo? Porque ela pode ter simetria, tá? Por exemplo, o CO2 é uma molécula linear, e, portanto, ela tem simetria aqui no eixo que gira nesse ponto. Ela não pode também fazer tipos de vibração assim, ela só pode fazer vibração desse jeito. Então, portanto, ela vai ter uma quantidade de termos quadráticos na energia total menor do que, né, o número 3 vezes, né, o número de cada átomos que ela tem ali. Bem, então, isso vai dar aqui um R, pelo menos uma capacidade térmica molar a volume constante, pelo menos maior que 3R. O que a gente vai fazer, então? Bem, vamos pegar e vamos fazer outro exemplo, que é o sal agora. A gente pode também utilizar esse modelo para calcular qual que é o calor específico, né, a capacidade térmica, a volume constante de sólidos. E aqui eu peguei o sal de cozinha, né, o NaCl. Qual que é o único tipo de energia que tem aqui? Nós só temos energia de vibração. A energia de vibração é a única que vai ter, porque agora esse meu átomo aqui do cloro, por exemplo, ele pode vibrar para cá e para cá, para lá e para cá, para cima e para baixo. Ela vai ter 3 direções que ela pode vibrar, mas ela não pode transladar. No sal, você não vê o seu sal andando, né, voando de um lado para o outro. Ele fica ali paradinho. Se não estiver parado, ele fica parado. Você também não vê esse seu sal girando, né? Ele vai girando sozinho de um lado para o outro. Ele não rotaciona, né? É um cristal, é um sólido, ele não vai fazer isso. Então, somente ele vai poder vibrar, cada átomo vai poder vibrar em torno de uma mesma posição. E quantas vibrações ele pode ter? Ele pode ter, né, Q igual a 6 possíveis vibrações ali, que aí vai ser a nossa energia de vibração, porque ele vai poder vibrar nesta direção, vai poder vibrar nesta direção, não, mais fácil, vai poder vibrar nesta direção e para cima aqui, nessa direção também. Só que cada uma dessas 3 direções que eu vibro, ela vai ter uma energia cinética de vibração e uma energia potencial de vibração. Sabe? Essas 2 energias, cada uma com termos quadráticos. Então, eu vou ter 6 termos quadráticos. E, portanto, eu encontro que o meu CV, no caso de sólidos, vai ser exatamente igual a 3R, que é aproximadamente ali, 6 calorias por mol Kelvin, que é a nossa lei de Dulong-Petit. Tá? A nossa lei anteriormente. Então, a gente viu que a gente consegue encontrar o calor específico de sólidos muito parecido com o calor específico da lei de Dulong-Petit que a gente viu anteriormente. Bem, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer e confrontar com a experiência. Quando a gente confronta com a experiência os nossos gases, o que vai acontecer? A gente vai pegar uma molécula diatômica aqui. Por exemplo, na verdade, temos moléculas monatômicas, moléculas diatômicas e moléculas poliatômicas. Aqui o nosso gás, né? Hélio, amônio, hidrogênio, assim por diante. Nós vamos ter um termo aqui que a gente vai chamar de gama. Não se preocupe com esse gama agora, a gente vai falar para ele mais para frente, mas adiantando, ele é igual à capacidade térmica molar, a pressão constante, dividido pela capacidade térmica molar, a volume constante. E aqui a gente vai ter o CV, tá? Que é o nosso CV em calorias por mol Kelvin. Bem, a gente vai ter moléculas, então, monatômicas, moléculas diatômicas e moléculas poliatômicas, o NH3. Quando você vê
uma coisa. Veja que para moléculas, novamente, monatômicas, dá quase 3. Tá bacana, tá legal. Para moléculas diatômicas, começa ali dá quase 5, dá 4,96, era o valor, né, muito próximo, mas um dá 4,88, dá 5,3, só que tem um que dá, olha aqui, 6,15. Começa a dar bem diferente do valor ideal, né, que a gente encontrou. E para poliatômica, bem, poliatômica vai depender, né, do qual que é o modelo que eu vou ter, quanto que ela vai poder vibrar ou não. Mas esse valor pode ser valor próximo ou não, dependendo de uma outra razão que a gente vai ver mais para frente também. Bem, então, quando você confronta com a experiência, você vê a seguinte coisa, você vê, bem, anteriormente deu um resultado um pouco diferente, mas por que dava esse resultado diferente? Elas se comportam diferente da maneira como a teoria explica ali naquele ponto. Aqui eu mostro para vocês um gráfico da capacidade térmica molar a volume constante, em joule por mol Kelvin. Nota que eu estou intercambiando joule por mol Kelvin em caloria por mol Kelvin. E a temperatura aqui em Kelvin. Okay? Aqui nossa molécula diatômica, bonitinho. A gente vê que aqui em torno da temperatura ambiente, né, tipo em 300 graus Celsius aqui, até um pouco mais de 500 graus Celsius, né, temperatura bem, digamos, né, razoáveis ali. Nota que tem temperaturas muito baixas aqui, temperaturas bem altas também. Quando você faz isso para algumas moléculas diatômicas típicas, você encontra, de fato, um valor exatamente igual àquele nossos 5 meios de R, que dá em torno do 20 calorias, 20 joules por mol Kelvin. No entanto, o que acontece? Se você variar a temperatura, se você diminuir a temperatura, fazer a temperatura mais baixa, o que vai acontecer? A sua capacidade térmica a volume constante, ela vai diminuir. Ela vai diminuir para quanto? Para 3 meios de R. Né? Ela vai passar por um valor aqui, né? Vai estar diminuindo de forma constante aqui, e vai chegar no valor mínimo, que vai ser 3 meios de R aqui, desse nosso gás. E se você aumentar? Bem, se você aumentar a temperatura, a capacidade térmica também aumenta o seu valor, e chega até um ponto limite ali de 7 meios de R. Então, notem que eu tenho, quando uma escada aqui, para essa minha molécula diatômica, que ela vai de uma molécula diatômica para baixas temperaturas, que se comporta como uma molécula monatômica, até temperaturas onde ela se comporta como uma molécula diatômica, só que não podendo vibrar, até o momento que aumentar a temperatura suficiente que ela passa a se comportar como uma molécula diatômica que pode, além de rotacionar, ela pode vibrar também. Então, vejo que isso era muito esquisito, porque não se entendia antigamente porque as moléculas se comportavam desta maneira. E, inclusive, Maxwell, né, que foi um dos caras que estudou esses gases aí, falou e colocou essa teoria de algumas maneiras, ele colocou que essa é uma das maiores dificuldades encontradas pela teoria molecular, que é a nossa teoria cinética dos gases. A gente não conseguia, de fato, explicar por que isso acontecia. Por que dependendo da temperatura, um sistema ele tinha, modificava a sua capacidade de aumentar, né, a temperatura ou diminuir a temperatura. Não tinha nada, né, a princípio, que fazia sentido naquilo ali. Notem que, neste momento, né, não se conhecia ainda o elétron. O elétron foi descoberto somente depois por Thomson, né? J.J. Thomson, em 1897. Aqui está em torno de 1860, tá? 1870. Então, esses daí foram os resultados que o pessoal já estava encontrando na época. Bem, uma explicação para isso acontecer, tá? Veio com várias pessoas, mas é basicamente o que chamava de congelamento dos graus de liberdade. Sabe quando você tem uma garrafa de vidro com água, alguma coisa, e você vai congelando ela bem devagarzinho, ela é líquida, bem bonitinha, líquida, e você, de repente, abre esta sua garrafa de um líquido e você vai colocar no copo e ela está congelada, você cristalizou ela. Ou seja, você abaixou da temperatura de congelamento da água e, de repente, se causou uma perturbação e você congelou os seus graus, o seu líquido. Né? Aí, isso, o processo, imaginava-se que acontecia alguma coisa similar para os gases. Acontecia que imaginava que havia o congelamento dos graus de liberdade da nossa molécula. Mas ainda, apesar dessa teoria falar isso, tinha muitas dificuldades. Por que congelava os graus de liberdade de vibração?
ao invés dos outros graus de liberdade? Porque só alguns, porque o de vibração ou de rotação era congelado e o de translação não era. Porque o de vibração ele era congelado antes do de rotação, que pelo teorema da equipartição de energia, todos eles contribuíam de forma igual para a energia média do meu sistema. Então, tudo isso ficava muito difícil de se explicar na época. E a explicação disso veio basicamente com o advento da mecânica quântica. E aqui eu vou explicar para vocês qualitativamente o porquê desse fato, tá? E uma explicação mais detalhada, mas vai ter cursos mais avançados, mas por enquanto só para que vocês entendam. Esse daqui está mostrando para vocês um gráfico da energia, né, de uma molécula diatômica em função da separação internuclear, né? Lembra-se potencial que eu já mostrei para vocês, tá? E aqui o que nós temos para vocês aqui é que vocês veem várias linhas aqui. Cada uma dessas linhas que eu estou mostrando para vocês aqui são linhas que delimitam o que a gente chama de energias, níveis de energia. E nós temos, para as linhas azuis claro aqui, que a gente chama de energias, níveis de energias vibracionais. Tá? Níveis de energias vibracionais. E esses que estão, deixa eu dar um zoom aqui, esses que estão em azul claro, são, então, a gente chama de energia vibracional. E esses que estão em roxinho aqui, ó, são energias rotacionais. Dentro de cada energia vibracional, tem vários níveis de energias rotacionais, tá? Dentro de cada um desses aqui, tem vários níveis de energia rotacional. O que acontece? O que acontece é que para você ter uma energia vibracional, pela mecânica quântica, pode ver também a mecânica quântica, a gente descobriu que para ter uma energia vibracional no sistema, é necessário fornecer uma energia maior para o meu sistema, que é dado por essa diferença de energia aqui, ó, daqui para cá, essa diferença de energia é uma diferença de energia vibracional, e é necessário uma energia maior, fornecer uma energia maior para o meu sistema, para que ele alcance este este nível vibracional. No entanto, notem aqui a diferença entre níveis rotacionais. A diferença entre níveis rotacionais é dada por essa distânciazinha aqui, porque aqui veja que é em energia, né? Então, a distância, a altura aqui vai dar uma energia, ela é bem menor do que no caso vibracional. O que isso significa? Significa que mesmo com uma pequena quantidade de energia, meu sistema ainda consegue rotacionar. Já no caso vibracional, precisa de uma certa quantidade de energia ainda maior do que o rotacional para que ele consiga vibrar. Tá? Então, aí, o que significa? O que é a temperatura? A temperatura, aquele aumento da temperatura que a gente viu naquele slide anterior, nada mais é do que energia, que eu estou fornecendo energia para o meu sistema. Quanto maior a temperatura, maior a energia desse meu sistema. Então, quanto maior a temperatura, mais energia vai ter, e mais energia ele vai ter para colocar energia nos estados vibracionais do meu sistema. Então, quanto maior é o grau de agitação térmica, mais energia ele vai poder ter para poder vibrar. Conforme eu vou resfriando ele, eu vou tirando energia dele. Vou tirando energia do meu sistema. Aí ele não tem energia suficiente para alcançar esta diferença de energia aqui. Essa diferença de energia que eu estou mostrando para vocês. Como ele não tem energia suficiente térmica ali para alcançar aquela estado vibracional, simplesmente ele vai deixando de vibrar. Ele vai aos poucos deixando de vibrar. Por que não diminui de uma vez? Porque no meu sistema tem moléculas com energia com maior energia e outras com menor energia. Aquilo ali, né, aquele estado a gente sempre vê na média, né, estatisticamente na média. Mas tem algumas que têm maiores, outras menores. Então, por isso, vai diminuindo aos poucos, até que todas elas que tinham energia vibracional já não conseguem ter energia vibracional. E aí só fica o quê? Só fica energia rotacional. Até que você vai esfriando em temperaturas eventualmente bem baixas, que até você não consegue mais fazer com que o seu sistema ele rotacione. E vai ter uma molécula diatômica, mas ela simplesmente não vai conseguir mais rotacionar. Ela vai transladar, né, quanticamente, mas não vai conseguir mais rotacionar, porque devido a esses níveis quantizados de energia. Portanto, é por isso que ocorre esses congelamentos dos graus de liberdade. E com isso a gente consegue terminar a aula de hoje. E para a próxima aula a gente vai ver um pouco mais sobre as velocidades, distribuição de velocidades das partículas do meu sistema. Até a próxima.